bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está participando conosco. Seja muito bem-vindo ao Alô Criançada. Hoje estou com um programa diferente, eu trouxe os meus filhos e a minha amiguinha Helena aqui. Estou um pouco rouca, mas vai ser muito legal. Hoje tá tudo diferente e nós vamos falar sobre as crianças e o encontro com Deus. Como será o encontro com Deus das crianças? Então, eu vou para um breve intervalo, eu aguardo você e não vai embora. Fica aí com a Alô Criançada, volta logo logo. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola. Estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais. Bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Olá, voltamos. Eu te falei que era rápido. Hoje estou aqui para falar sobre o encontro das crianças com Deus. Mas antes eu quero fazer uma introdução, porque quando a gente fala de encontro com Deus, nós estamos falando de intimidade com Ele. Vamos falar sobre dois exemplos na Bíblia que trata da intimidade das pessoas. O primeiro exemplo nós vimos no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando conta do profeta Eliseu e a sunamita. Aquele homem, ele foi ajudado por ela. Ela fez um quarto na casa dela, para que quando ele estivesse passando pela cidade, ele tivesse um lugar para descansar. E um dia ele quis fazer algo de bom para devolver todo o bem que ele recebia daquela mulher. E ele disse para aquela mulher que ela teria um filho. E ela teve esse filho. E um tempo depois, o menino já grande veio a falecer. E aquela mulher foi de encontro ao profeta para pedir ajuda, porque o filho tão desejado havia morrido. E a Bíblia conta que estava Eliseu com Geazi, que era o seu assistente, o seu aprendiz, e ele viu aquela mulher vindo de longe. E ao ver aquela mulher só pelo andado dela, ele falou: Geazi, não está bem, tem alguma coisa errada, vai lá, corre, vai lá na frente e descobre o que aconteceu. E ele chega, corre, chega nela e pergunta o que aconteceu. Ela fala: não, nada demais, está tudo certo. Vou chegar mais perto do profeta. E ao chegar mais perto dele, ela se ajoelha aos pés dele e fala: eu não disse para o senhor, estava tudo bem, eu não estava pedindo um filho, mas Deus me deu e agora ele morreu. E Elias fica comovido com a situação daquela mulher e ele vai até o encontro dela e acontece a ressurreição do menino. Ele chega até a casa dela e aquela criança ressuscita. Mas o ponto principal que eu quero tocar aqui é que havia um relacionamento tão sincero entre aquela família e o profeta que, de longe, ele soube que algo não estava bem com ela. De longe. Sem que ela dissesse nada, sem que ela estivesse chorando aos pés dele. Ele tinha tanta intimidade com aquela família que, de longe, ele soube que algo não estava bem. E quantas vezes nós temos relacionamentos hoje, ou dizemos que temos, mas nós não temos intimidade a ponto de conhecer a pessoa que nós dizemos que somos íntimos dela. E o segundo caso, eu quero falar do rei Saul e de Davi. O menino Davi, muito antes da história do gigante, muito antes de matar Golias, ele soube que o rei Saul estava sendo atormentado por pensamentos, por espíritos. E chamaram o rei e falaram: tem um menino que toca muito bem e ele toca para Deus.
e chamaram aquele menino para tocar para Saul. E a Bíblia conta, Manu, deixa a mamãe, não vai pegar. E a Bíblia conta que ele tocava para o rei e aquele temor, aquele espírito ruim ia embora e o rei ficava bem. Um tempo depois, Davi mata o gigante. Mas antes de matar o gigante, levam ele até o rei. O rei fala: de onde que veio esse menino? E eu sempre fiquei pensando: aquele menino já fazia bem para ele há um bom tempo, tocando, cantando talvez para ele. E naquele momento da batalha ele pergunta: quem é esse menino? E eu sempre vi uma postura muito interesseira de Saul. Saul só estava interessado no bem que Davi poderia fazer para ele. Mas mesmo assim ele nunca se interessou em saber de onde aquele menino vem, quem é a família dele, como que ele é, por que que ele consegue fazer tanto bem para mim. Então hoje nós vamos falar sobre intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E as crianças precisam também conhecer a Deus. Porque ao conhecer a Deus, elas vão levar isso para toda a vida e vão viver uma vida melhor. Então hoje eu quero falar com o Miguel e com a Helena. A minha filha está aqui, a Manuela, ela está correndo para lá e para cá, gente. Hoje ela é contra a regra. E falando de intimidade com Deus, eu quero falar com as crianças que estão aqui hoje. A Manuela não vai responder muito não, né, Manu? Mas a Helena e o Miguel. Miguel, como é o seu relacionamento com Deus? O que você faz para se sentir mais perto de Deus? Faço oração, O que mais que você faz? sempre procuro algum jeito de agradar ele, fazendo as coisas que eu consigo fazer bem. É? Você pode Uhum. falar mais alto também, se você quiser, tá? Bom. E você, Helena, o que que você faz para ter intimidade com Deus? Eu procuro ler a Bíblia todas as noites e orar com a minha mãe todas as noites e todas as manhãs. É? E você sente diferença no seu dia por acontecer isso? Sim. Sente? Miguel, você já teve alguma experiência com Deus assim que você pediu algo para Deus e ele te atendeu? Sim, Você quer contar pra gente? pode ser. Eu posso contar. Minha mãe, toda sexta-feira, o culto infantil lá na nossa casa. Aí teve um dia que não tava. Ninguém da rua tava querendo ir. Algumas pessoas não podiam, tinha gente que não ia, tava indo pra pracinha. Aí eu comecei a chorar e eu fui pro meu quarto, fiz uma oração para Deus mandar a gente. Aí eu sentei lá, começou a chegar. Chegou a gente, deu umas 7 pessoas no começo, só que aí foi chegando gente que eu me lembro, no dia deu 18 pessoas e foi o culto que mais teve gente lá. E foi muito bom, né, filho? Eu lembro que É, nesse dia, Manu, deixa a mamãe. E eu lembro que nesse dia a gente estava assim, preocupado, não vai ter criança aqui? eu achava que nem ia ter culto. Pois é, e de repente as crianças mudaram de ideia, voltaram, aquelas que falaram que não iam, resolveram voltar. Então, quando a gente fala de intimidade com Deus, é isso, do jeito delas, né? Cada criança tem um jeito particular de falar com Deus. E Deus também tem um jeito particular de falar com a criança. Ele tem um jeito particular de falar com cada um de nós. E o que acontece? Quando nós falamos de intimidade, a gente está falando de não é só você saber o nome onde a pessoa mora, mas é você entender como a pessoa é, mesmo que ela não precise falar nada. Então, assim, Helena, por exemplo, a mamãe não precisa falar muita coisa para você saber como que é o dia, como que a mamãe tá naquele dia. É. Basta Olhar pra cara. olhar para ela, não é? Miguel, mamãe é assim, né? É só olhar para a mamãe já sabe se o dia tá mais difícil, né? Mais leve. Cara de cansaço. Cansaço, é. É o que eu mais vejo. É o que você mais vê. É. Então, olha só, quando nós falamos de intimidade com Deus, nós estamos falando de um relacionamento que acontece de acordo com o que cada pessoa é. Deus não fala com você, criança, do mesmo jeito que fala com seu primo, com seu irmão. Com cada criança, Deus fala de um jeito, porque Ele respeita quem você é. No exemplo que eu falei de Eliseu e a sunamita, quando ela falou que não estava acontecendo nada demais para Geazi, ele acreditou. Ela falou: não, tá tudo bem. Aí ele pegou, voltou e falou: Eliseu, ela disse que tá tudo bem. O Eliseu falou assim: você não reparou, não? Não tá tudo bem.
Então aquele rapaz, ele dormia na casa dela, ele comia na casa dela toda vez que eles viajavam, e ele nunca se interessou por aquela mulher a ponto de conhecê-la só com o olhar. E como que a sua criança vai ter uma intimidade com Deus? Ela vai aprender a desenvolver essa intimidade a partir do momento que ela observar como é você com Deus, como é você pai, você mãe, como você se relaciona com Deus, o seu filho vai fazer da mesma forma. E talvez você pense: mas eu não estou tendo um relacionamento tão íntimo com Deus. Provavelmente o seu filho também não terá. Ele vai ser um espelho. Aliás, você é o espelho e ele vai olhar e ele vai copiar o que está ali. E quando nós falamos que as nossas crianças precisam ter um relacionamento com Deus, nós estamos dizendo que os dias estão cada vez mais difíceis, cada vez mais frios. E quanto mais distante de Deus, dos valores que Deus trouxe para nós estivermos, mais difícil será a vida dos nossos filhos. Helena, quando você ora, quando você fala com Deus, o que você conversa com Ele? Eu peço para ele abençoar minha família, os meus tios, os meus amigos, a as coisas que eu faço, as coisas que eu ainda vou fazer, e peço para ele abençoar todas as oportunidades. E, por exemplo, você pede para Ele abençoar seus sonhos? Sim, Você tem muitos sonhos? tem. Miguel, o que você pede para Deus? Eu agradeço por todas as coisas que ele me dá, que eu não merecia. Eu agradeço. Eu peço que na noite, que geralmente eu oro à noite, para eu não ter pesadelo, conseguir ter uma noite de descanso. E normalmente acontece? A noite de descanso? Dorme igual pedra, né, filho? Eu também peço para ele perdoar meus pecados. E é isso. O que é o relacionamento com Deus? A intimidade com Deus, ela vem de algo que nós fazemos repetidamente. Então, vem daquela oração à mesa, vem daquela oração antes de dormir, vem de um livro que fale sobre princípios, sobre valores, vem da leitura da Bíblia. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não vou ler a Bíblia porque eu não vou entender. Mas é na leitura repetida que nós vamos desenvolvendo o entendimento do que está escrito ali. Porque En quando você não entende, aí você tem que ler para se entender. Nós temos que ler mais de uma vez. E a Bíblia tem essa maravilha de cada vez que nós lemos, nós tiramos um entendimento diferente, ainda que seja a mesma passagem. É igual aquele ditado: "A terceira vez é da sorte". A terceira vez é a da sorte? É, Sim, porque quanto mais nós lemos, mais nós entendemos, mais nós compreendemos. E quanto mais eu busco a presença de Deus, mais Ele se manifesta, mais Ele fala comigo. Quanto mais eu falo com Ele, mais Ele fala comigo. E nós vamos dar um intervalo agora para ouvir o recado do nosso patrocinador. O Alô Criançada vai e volta rapidinho. Não vai embora, fica aí. Volta que nós temos muito mais ainda para falar. Eu conto com você. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Voltamos. Tudo bem? Voltamos aqui e eu quero falar com vocês agora, mas intimidade, quando eu falo de intimidade, quem eu chamo de íntimo? O meu amigo.
Quem que é o meu amigo? Como as crianças veem a amizade com Deus? No Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no livro de Provérbios fala que eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Helena, quando você olha assim para o seu dia a dia, o que tem estado dentro do seu coração? O que você guarda no seu coração? Os momentos com Deus, os momentos em família, o jantar em família, a oração em família, todos esses momentos que nós estamos juntos para orar para Deus, E quando vem a dificuldade, você lembra de quem? de Deus. E ele te ajuda? Miguel, o que você guarda no seu coração? Guardo os momentos que eu passo com Deus, os momentos que eu passo com minha família. Você guarda? E, e qual o relacionamento que você tem com Deus? Como que você vê Deus? Como que eu vejo Deus? É. Quem é Deus para você? Pra mim, Deus é uma das pessoas, é a pessoa que eu mais posso confiar para me ajudar nas coisas que eu preciso de ajuda. Legal. O que você, criança, tem guardado no seu coração? Hoje nós temos visto muitos ataques à infância. As crianças têm tido a sua atenção presa em assuntos muito complicados, que muitas vezes não dizem respeito à idade em que elas estão. E o que eu quero falar com vocês? Hoje, vocês têm ouvido músicas que não dizem coisas muito boas para vocês. Vocês andam na rua, vão na escola, às vezes ouvem alguém ouvindo música. Tem música que não dá, né, meninas? É. E o que a criança é? O que nós somos? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos o resultado da nossa rotina. Aquilo que nós fazemos constantemente vai dizer quem nós seremos. Então, se você, criança, tem ouvido música de letra duvidosa constantemente, mais cedo ou mais tarde, essas músicas, essas letras vão mudar a forma como você vê o mundo. Se você tem lido coisas de origem duvidosa, mais cedo ou mais tarde você vai agir conforme aquilo que você tem lido. Só que também tem um negócio. Que negócio, Miguel? Que as músicas que mais trata desse tipo de coisa é música estrangeira. Também, não é só estrangeira não, a música nacional também é bem complicada. A maioria é estrangeira. É, porque você não escuta lá em casa e Mas eu gostava meio de escutar música americana, eu gosto. Pois é. Então, dá. Aquilo que você tem assistido constantemente, mais cedo ou mais tarde vai determinar como você vê o mundo. Tem uns negócios de música que eu nunca ouviria na vida, por exemplo. Não gosto muito de pop. Tá tudo bem, filho, não é o estilo, é o que está sendo cantado. E o que eu quero falar com vocês? Pode ter uma linguagem ruim, É, todo tipo de música. Pode ser isso, música clássica, K-pop, beleza. Então, o que acontece? mudando. Aquilo que tem entrado pelos seus 5 sentidos vai determinar que tipo de relação você vai ter com Deus. Então, se você escuta músicas que te lembrem de Deus, se você lê conteúdos que te lembrem de Deus, se você fala de Deus, se você lembra de Deus, a sua vida vai ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Então, na escola, você vai querer ser o melhor da escola, não porque você quer mostrar para os outros, mas porque você sabe que Deus merece que você dê o seu melhor. Em casa, você vai ser um bom filho, não só porque você quer conseguir alguma coisa da sua mãe ou do seu pai, mas você vai ser um bom filho porque você entendeu que Deus quer que você seja um bom filho. E você vai ser um bom amigo, porque você sabe que Deus quer que você seja um bom amigo. E nós temos que falar das influências que têm estado hoje. São muitos ataques vindo de vários lados, muitos assuntos que vêm influenciando as crianças e os adolescentes hoje a serem pessoas que não vão trazer um bom resultado na vida lá na frente. Então, nós vamos falar aqui agora sobre o que vocês têm ouvido e assistido. Helena,
O que você gosta de assistir? Eu geralmente, quando não tem nada pra fazer, eu fico assistindo shorts mesmo, e aí passa muita coisa errada que geralmente muitas crianças ficam olhando isso e pensando coisas erradas, coisas feias, coisas que não são pra crianças e também que Deus não se agrada com isso. Às vezes, E você, Miguel? quando aparece esse tipo de vídeo pra mim, eu passo na hora. Passa por frente, Lu. Vai pra fora, pra longe, né? Tem vezes que eu até canso o dedo de tanto passar vídeo. É. Passar vídeo ruim hoje em dia é difícil achar conteúdo bom, só que eu gosto de assistir esse negócio de história, Uhum. ciência, química. Legal. Eu gosto. Olha só, agora eu quero falar com você, pai e mãe. Como você tem direcionado o conteúdo que o seu filho consome? Por que eu estou falando isso? Existem aqueles que defendem zero telas, que a criança não deva ter acesso, que a nossa geração foi criada sem isso, então eles podem ser criados sem isso. Eu já defendo um equilíbrio, porque nós usamos o celular para trabalhar, nós usamos computador, nós adultos, e a criança vê, ela vai querer imitar aquele comportamento Eu nosso. vi um vídeo. Logicamente, agora a mamãe deixa você falar do vídeo. Logicamente que nós não podemos criar as nossas crianças hoje longe 100% das telas, mas nós temos que trazer um direcionamento de conteúdo. E esse direcionamento de conteúdo exige uma proximidade. Lembra que eu falei no começo da intimidade? Infelizmente, nós temos pais hoje que não são íntimos dos filhos. Nós temos pais hoje que não sabem muitas vezes nem o número que o filho calça. E é complicado isso. Se eu não sei como o meu filho vive, do que ele gosta, o que ele faz, com quem ele anda, como que eu vou ser capaz de vigiar o que ele tem assistido? E nós vemos crianças, infelizmente, sendo influenciadas por vídeos que estimulam o uso de drogas, são crianças estimuladas a conteúdos de cunho sexual, são crianças estimuladas a conteúdo violento. São crianças estimuladas a conteúdos que incentivam a perda e a falta de respeito com os valores familiares, com os valores da sociedade. E você, pai, é peça fundamental. Vigie o seu filho. Não dê um celular para ele como se esse celular fosse ser a babá que vai cuidar bem dele. O conteúdo de um telefone é infinito e nem sempre está direcionado. Por mais que existam ferramentas que tragam um certo freio ao conteúdo que ele assiste, ele sempre vai se deparar com coisas inadequadas. E é você que tem que estar ali do lado, vigiando o que ele faz. Hoje em dia fala-se muito sobre privacidade. Nós não podemos dar privacidade total a seres em formação. Nós temos que ensiná-los sobre a privacidade do próprio corpo, mas eles não têm que ter privacidade a ponto de não conversar com você, de não falar dos próprios sentimentos e de você não saber o que essa criança tem consumido, o que essa criança tem ouvido. Então, Helena, o que você escuta? Música? Que tipo de música você gosta? Gosto de músicas evangélicas, músicas que vão acrescentar alguma coisa na minha vida. E gosto de músicas em inglês, músicas que têm uma letra romântica, bonita. Esse tipo. E você, Miguel, que tipo de música que você gosta? Bem, primeiramente que eu gosto de música urbana, só que eu não, só que às vezes eu não ouço muita música. Gosto mais de assistir vídeo, mas quando eu ouço música, eu gosto de música urbana. Mais agitada? Então, assim, Tem uns bem específicos, algumas música oriental, às vezes eu gosto. Helena, toda criança tem fases, Bem né? específico. E sempre tem aquela fase assim que você assiste muito uma coisa só. Então tem gente que tem a fase que ela fica assim invernada no dorama, por exemplo, invernada num tipo de série só. Eu gosto de série policial. O Miguel teve a época que ele queria ser bombeiro, então tudo dele era em torno de bombeiro. E vocês percebem que a repetição desse conteúdo acaba meio que controlando o que vocês pensam, o que vocês falam? Sim. Chega uma hora que o assunto é só aquilo que você está fazendo muito, não é? Sabe por quê, Miguel, que acontece isso? Porque nós somos aquilo que nós fazemos de maneira repetitiva.
repetida. Se eu faço muitas vezes a mesma coisa, o meu cérebro vai ficando cada vez mais especialista naquilo e a tendência dele é querer falar só sobre aquilo. Esses dias eu Hum. esses dias eu tô assistindo muito vídeo de aprender a fazer. Cozinha, né? Você tá gostando de culinária. Tô gostando de culinária. E eu comecei anteontem, eu tô vendo muito vídeo de manobra, de Ioiô. ioiô. E acaba que você fala em ioiô o tempo inteiro, você tá doido para comprar todos os ioiôs que você vê. E isso tem quantos dias? 4 dias. 4 dias. Então, nós vamos falar mais um pouco sobre essas influências que estão ditando comportamentos das nossas crianças. E tudo isso ainda tem a ver com intimidade. Mas nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos logo logo com a Alô Criançada. Não vai embora. Fica aí com a gente que nós temos muito ainda a te mostrar, tá bom? From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola. Estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais. Bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, TEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Olá, voltamos. Eu falei que era rápido. Eu quero falar com vocês agora, crianças e pais que nos assistem, o Miguel e a Helena que estão aqui, e a Manuela acabou de falar que ela está aqui, sobre as nossas influências, aquilo que nós fazemos repetidamente, porque isso tem a ver com intimidade. Quanto mais eu falo de um assunto, mais eu me torno íntima daquele assunto, mais eu sei sobre ele, e se eu for questionada sobre ele, eu vou ter assunto para falar. Mas se eu não falo com Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não escuto músicas que me levam para Deus, como eu vou dominar o assunto Deus? Não tem como. E, e aquilo que eu falei, o Miguel ele fez um ioiô com tampinhas de garrafa, tem 4 dias, ele só fala em ioiô, ele faz manobras, ele já aprendeu, ele assistiu vídeos sobre manobras de ioiô, ele está querendo um ioiô profissional, tem 4 dias. Eu E se você, criança, viu um conteúdo ruim durante 4 dias seguidos, o que você acha que a sua mente vai querer fazer? A sua mente vai querer reproduzir aquele conteúdo. E é por isso que, infelizmente, nós tivemos casos de crianças que morreram em desafios da internet. Nós temos casos de crianças que fizeram mal para colegas, para parentes, porque viram jogos de videogame o tempo inteiro. Talvez você possa falar assim: ah, mas eu vi videogame, joguei videogame minha vida toda, eu não saí por aí dando tiro em ninguém. Mas o que eu quero que você perceba, se você ficar uma semana assistindo vídeo de reforma de casa, você já vai começar a caçar um monte de defeito na sua casa e querer consertar. Eu falo porque eu sou assim. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que os nossos 5 sentidos abrangem, nós vamos querer fazer sempre. Porque o nosso cérebro vai registrar aquilo como algo bom, como algo desejável e vai querer repetir. Então, você, criança, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa estudar sobre Deus, você precisa se interessar com Deus, por Deus. A partir do momento em que você faz isso, Deus vai falando com você de formas diferentes. Miguel, como Deus fala com você? muitas vezes ele fala Pode falar mais rápido, filha. muitas vezes ele fala através de sonhos. Você já sonhou? Quê?
Você já teve sonhos que você percebeu que era Deus falando com você? Eu nunca percebi muito, porque, na verdade, eu nunca sei se eu já falei com Deus por alguma forma. Eu nunca tive visão, mas às vezes o jeito que eu mais penso é o Espírito Santo soprando no meu ouvido algumas coisas. Teve umas vezes que isso me salvou. Salvou porque ele soprou coisas e você fez o que foi soprado e deu certo. E você, Helena? Como Deus fala com você? Geralmente ele fala comigo através de pensamentos, sonhos, eh, sonhos. Acho que são só esses 2 sinais mesmo. Eu posso falar? Pode falar. Teve uma vez que eu tava brincando lá na rua e a gente foi brincar de uma brincadeira que nunca tinha brincado, eu acho, esqueci como é que ela era. Aí eu decidi não brincar, porque eu senti no meu ouvido uma sensação falando pra eu não brincar. Aí eu fiquei só andando de bicicleta vendo o povo brincando. Aí deu, aí uns minutinhos depois, né, a brincadeira deu ruim. Foi. Deu ruim. E você sentiu, falou assim, opa, se eu tivesse lá ia dar ruim pra mim também. Verdade. Então é assim. E o pior que, Hum. meio que sobrou pra mim, sabe? Porque depois eu que tive que resolver o problema. Aí você foi resolver o problema que a brincadeira gerou. Mas já pensou se você estivesse lá no meio? Quem Não. ia resolver o problema? É. Então, muitas vezes até adultos têm dificuldade. Como Deus fala comigo? O povo já jogou muito cargo das brincadeiras em cima de mim. Então, olha só, como Deus fala comigo? Criança, Deus pode falar com você através de sonho. Deus pode aparecer para você em visão. Ele pode te chamar. O profeta Samuel, ainda criança, ouviu a voz de Deus falar com ele. Deus pode falar com você através da leitura da Bíblia. Deus pode falar com você e fala muito através dos seus pais. Muitas vezes o que Deus quer falar com você, ele vai falar através da boca dos seus pais. Só que ele pode. Através de um amigo. Mas o amigo não é aquele colega que te chamou para fazer bagunça, não. É aquele amigo que tem coragem de falar para você que você está errado quando você está errado, porque ele espera que você melhore. Então, Deus pode falar com você de diversas maneiras. Mas como eu vou saber identificar se eu estiver tão íntima dele como Elias estava, a ponto de ir longe, ver que aquela mulher não estava bem? E, por exemplo, hoje em dia ainda Deus ele pode aparecer pessoalmente para uma pessoa? Deus pode aparecer. Isso que eu nunca vi. A mamãe já viu histórias de pessoas que falaram que encontraram com alguém na rua, que ajudou ele, deu um conselho, falou alguma coisa para ele que ajudou naquele momento. E quando ele voltou naquele lugar, aquela pessoa não estava lá, ninguém sabia que alguém. Não tinha ninguém aqui. Pode ser anjo, pode ser o próprio Deus. Deus ele não se limita na nossa visão humana para falar conosco. Mas nós precisamos estar cada vez mais em sintonia com ele, porque quando ele falar, nós teremos certeza que foi ele. E, Manu, tá tudo bem, meu amor? Tá, né? Tá gostando de participar? Então tá. Então o que acontece? Nós temos que estar íntimos de Deus a ponto de quando ele falar conosco, nós vamos saber. Vou dar um exemplo para vocês. Eu amo música. Tô triste porque eu tô rouca, não tô podendo cantar tem 2 dias. Eu canto muito em casa, gosto muito, eu canto para os meninos dormirem. E muitas vezes Deus fala comigo através da música que eu estou cantando. E não poucas vezes eu fico emocionada e eu termino a música orando e falando com Deus e Deus falando comigo. E muitas vezes eu sinto até Deus me abraçando. Ele sabe que eu gosto de música. Então, já que ele sabe que eu gosto de música, ele vai falar comigo através da música. Então, Deus ele usa aquilo que nós gostamos, porque se eu gosto, eu vou me interessar. E ao me interessar, ele vai falar assim: já sei como que eu chamo a atenção dela. Então, se você, Helena, gosta de ler, provavelmente na leitura da Bíblia é que Deus vai falar mais com você. Se você gosta mais de música, Deus vai falar com você mais através da música. Se você gosta muito de conversar, eu adoro conversar com as pessoas, Deus também fala muito comigo através das pessoas com quem eu converso. Já teve vezes de eu estar conversando com uma amiga e de repente vi um assunto e a amiga me dá um conselho, eu, caramba, foi o próprio Deus que me deu esse conselho agora. Então, temos que observar aquilo do qual nós estamos gostando, porque Deus vai falar comigo através disso. Mas e se no momento eu estou gostando de coisas que não agradam a Deus?
como que ele vai falar comigo? Então, se os meus olhos estão se prendendo em coisas ruins, como Deus vai falar comigo através do que eu estou vendo? Se os meus ouvidos estão presos a coisas que me afastam de Deus, como eu vou ouvir a voz de Deus? Sabe aquela coisa daquele chiado, rádio velho, que está lá mudando de sintonia? Muitas vezes aquilo que nós fazemos causa tanto ruído, tanto chiado, que Deus está falando, eu não estou escutando. Vou dar um exemplo. Festa. Todo mundo fala como? Gritando. Que o barulho está tão alto que se você não gritar, a pessoa do seu lado não vai te ouvir. Aí por causa desses gritos, o barulho fica mais alto ainda. Sim. E deixa eu beber uma água aqui. Porque eu não gosto de festa barulhenta. Então, eu não posso deixar que a minha vida tenha tanto ruído, tanto barulho, a ponto de me impedir de ouvir a voz de Deus. Por isso que eu não gosto de festa barulhenta. Também não, filho. Porque o que acontece? Se eu não me aproximo de Deus, eu não vou ter intimidade com Ele. E não vou deixar Ele ser íntimo da minha vida. Eu não vou compartilhar a minha vida com Ele. E hoje eu quero falar com você, pai, mãe. Seja mais íntimo de Deus. O seu filho vai copiar a sua intimidade com Deus. Traga Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. Traga Deus para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua maternidade, para a sua paternidade. Eu não estou falando de placa de igreja, não. Eu não estou falando de cargos na igreja. Eu estou falando de você e Deus. De você lembrar que Ele te fez, que Ele te criou para louvor e glória do nome dEle. E que Ele te deu filhos que são dEle para você cuidar. Olha o privilégio. Porque você não entrega aquilo que tem valor para qualquer pessoa. E Deus entregou algo muito valioso nas suas mãos, que são seus filhos. Então, ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensine o seu filho que existe um Deus a quem prestar contas, que ele pode ser íntimo de Deus. Nós temos que parar de achar que as crianças só vão ser alguma coisa no futuro, só quando eles forem adultos. Não. Eles já podem ter um encontro com Deus hoje. Eles já podem ser íntimos de Deus hoje. Eles já podem ser chamados para uma coisa grande com Deus hoje. E temos vários exemplos na Bíblia. Samuel, Davi, os discípulos eram todos jovens com menos de 20 anos, com exceção de Pedro. Uma vez Pode falar, Miguel. quando a gente estava lá na igreja, o pastor lá esqueci qual pastor que era, só que ele falou assim: as pessoas falam que as crianças são amanhã, só que as crianças são hoje. Sim, vocês já existem hoje. Vocês não vão ser alguma coisa só daqui a 10 anos. Vocês já estão hoje. Mas daqui a 10 anos, vocês vão ser o que vocês aprenderam hoje. Por isso o papai e a mamãe falam: não assiste isso, Helena. Não faz isso, Helena. Miguel, não vai assim. Por quê? Vocês precisam ter bons hábitos, porque esses bons hábitos vão formar o grande adulto que vocês serão lá na frente. E se você, pai, não tem direcionado o conteúdo que o seu filho assiste, o que o seu filho fala, o que ele vê, com quem ele anda, você lá na frente não vai ter controle na pessoa que ele vai se tornar. E nós sempre estamos falando aqui sobre boas influências. E hoje eu quero lembrar de mais um exemplo na Bíblia, de um grande homem, que foi Daniel. Já falei dele aqui nos programas anteriores. Daniel é um jovem que foi levado escravo, cativo para a Babilônia, longe da sua terra, da sua família. E ali, no meio daquela nação, ele sempre foi um bom exemplo, ele sempre foi uma referência, ele sempre foi influenciador e não influenciado. Deus nunca saiu de dentro dele, embora ele não estivesse mais entre o seu povo. E hoje eu espero que você, pai, entenda que os seus filhos vão reproduzir aquilo que eles ouvirem repetidamente, aquilo que eles assistirem repetidamente, aquilo que eles fizerem repetidamente, e eles andarão com boas pessoas e eles se tornarão bons como essas pessoas. Mas se eles estiverem em más companhias, eles tendem a repetir os maus comportamentos. Então, eu quero fazer mais um breve intervalo e nós voltamos logo em seguida para fazer um fechamento. Fica aí, não vai embora, a Alô Criançada termina logo logo. From the impossible, we'll see a miracle.
eu sou Jaqueline Ferreira, apresentadora do programa Rota de Talentos. E eu quero convidar você a assistir esse programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Acompanhe aqui no Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. Voltamos, eu falei que era rápido. Eu quero agradecer a sua audiência hoje conosco, foi um programa muito bom. Eu espero que você tenha gostado. A minha intenção é trazer cada vez mais crianças aqui. E se você tem interesse que o seu filho participe do programa, se você tem uma criança prodígio em casa, uma criança criativa que faz alguma coisa diferente, nos chame no Instagram para que nós possamos conversar e trazer o seu filho para participar. Eu terei o maior prazer em entrevistá-lo. Eu quero agradecer aqui a Miguel, a Helena e a Manu. Quer mandar um recado para mamãe, papai, Helena? Alguém? Não? Ai, ó, eles já falaram muito aqui hoje. Eu quero agradecer por essas crianças que estiveram aqui, por você com a sua audiência e te chamar para participar com a gente. Compartilhe se esse conteúdo foi importante para você. Envie para mais famílias, para mais crianças. E você, criança, lembre-se, seja íntimo de Deus. Você só tem a ganhar. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro com a Alô Criançada. Tchau, tchau. Tchau.